5, essa noite, eu tenho uma mensagem para a noiva do Cordeiro, amém? E eu não tenho dúvidas de que o noivo está ansioso para ouvir o cântico da boca da noiva nessa noite, amém? Então não saia daqui nessa noite sem antes adorar o Senhor. Não saia daqui nessa noite sem antes confessar que você está disposto a realizar o que for necessário para agradá-lo. Por isso, querido, nessa noite, abra o coração, fecha os olhos terrenos e contempla o céu pelo lado de dentro, porque é para lá que o noivo quer te levar quando assim o matrimônio acontecer. Por isso, nessa noite, para de contemplar a terra, fecha a razão humana para você abrir o entendimento e compreendimento humano da questão espiritual, porque Deus nessa noite quer abrir o céu sobre a sua vida para te abençoar nesse lugar. Oh, aleluias, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Já vamos ler o texto, já vamos fazer menção do texto bíblico, mas eu quero que você compreenda que dentro da Bíblia Sagrada há muitas figuras ilustres, embora alguns são desconhecidos, mas ainda assim são ilustres. Eu não sei que tipo de adorador você é, mas na hora certa o seu nome vai aparecer. Na hora certa, aquilo que você tem dedicado ao Senhor vai acontecer. Por isso eu quero que você preste bem atenção, porque vale a pena servir ao Senhor, amém? A genealogia de Sete. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, e os criou, e os abençoou, e os chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Eu quero que você preste bem atenção no que nós estamos lendo, para assim nós podermos compreender o texto. E Adão viveu 130 anos. Quantos anos Adão viveu? 130. E gerou um filho, amém? A sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então entenda que com 130 anos, Adão ele gerou um filho. Ele não morreu com 130 anos, ele gerou um filho. Sabe quando os inimigos pensam que você vai morrer? É aí que está apenas começando aquilo que Deus tem na sua vida. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias. Adão viveu 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Malael. E viveu Cainã, depois que gerou a Malael, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Malael 65 anos e gerou a Jared. E viveu Malael, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E Enoque, Jared. E viveu Jared, depois que gerou Enoque,
800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o arrebatou, para si o tomou. Podeis se sentar, amém? Feche os seus olhos. Pai da eternidade, Deus querido, Deus amado, soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, nós queremos clamar o Teu nome, Senhor, para que neste lugar o Senhor possa manifestar, meu Deus, a Tua glória. Senhor, nós somos dependentes de Ti, meu Pai, nós necessitamos, Senhor, da manifestação, ó Deus, da Tua glória. Meu Deus, nós não podemos viver sem Ti, Pai. Assim, meu Deus, como aquilo, os aparelhos dessa terra necessitam de energia, nós necessitamos, Pai, do renovo do Senhor. Por isso, meu Deus, nessa noite, Pai, que o Senhor possa abrir o céu sobre esse lugar e abençoar, meu Deus, cada vida que se encontra aqui. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos para a glória do Teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, queridos, eu queria que você me desse agora toda a sua atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e o tema dessa mensagem é o homem que andou com Deus. Meu Deus, você consegue contemplar isso? O homem que andou com Deus. Nessa noite eu tenho uma palavra a ministrar ao seu coração, e eu preciso de toda a sua atenção, para que você venha sair daqui com a certeza de que você não está só. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, algumas pessoas ilustres, a qual a Bíblia Sagrada registrou e relatou, muitas das vezes elas não são conhecidas, são ilustres, mas desconhecidas. Embora o homem não conhece, mas Deus o conheceu. Embora Deus não viu, embora o homem não viu, mas Deus o viu. Embora muitas das vezes o homem não consegue reconhecer aquilo que você faz para Deus, mas ei, não se preocupa com isso não, querido, porque o que importa é que Deus sabe acerca da sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para falar acerca desse homem, um homem que andou com Deus. O nome desse homem é Enoque, e você vai entender isso agora. Você vai observar que algumas pessoas, eles falaram acerca desse homem por nome de Enoque, só para você entender que algumas pessoas falaram dele. Judas, quero que você entenda bem, irmãos, para você ver o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é maravilhoso. O Judas, aqui um livro antes do Apocalipse, não Judas traidor, ele escreveu acerca de Enoque. Ele falou acerca de uma profecia, a qual Enoque tinha profetizado aqui no versículo 14, no versículo 15 de Judas. Está escrito assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiedade cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja bem, Enoque aqui profetizando acerca de uma coisa linda que vai acontecer comigo e com você. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele vai arrebatar a terra, Ele vai arrebatar a igreja da terra, e um dia Ele com a igreja vai aparecer no céu para poder trazer o juízo final a essa terra, onde nada mais aqui vai existir. E quando você observa aqui o que está sendo falado acerca de Enoque, se você estudar
de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, de forma alguma, eu poderia falar de Enoque sem antes falar de Adão. Porque se pela experiência, se pelo exemplo de Enoque, nós vamos ter uma experiência com Deus e vamos viver com Deus para sempre, pelo exemplo de Adão, nós vamos nos separar de Deus para sempre. Eu jamais poderia falar de Enoque sem antes falar de Adão. E você vai observar que a Bíblia Sagrada vai nos relatar a vida de Adão em duas fases. A primeira fase da vida de Adão é o nascimento de Abel, é o nascimento de Caim, aonde Caim ele mata Abel. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Se você identificar por aí crentes, Caim, afaste-se dele, fuja dele, não fique perto dele. Pastor, como é que eu vou identificar um crente Caim? Sabe aquele crente que só chega para reclamar, que só chega para falar mal do irmão, que só chega para criticar as coisas, mas jamais bota a mão para fazer melhor? O crente Caim é aquele que tem ódio no coração. O crente Caim é aquele que tem raiva. É aquele que não fica feliz quando vê você crescer. O crente Caim é aquele que não fica feliz quando vê você feliz. O crente Caim, irmãos, ele tem inveja no coração. E a inveja dele é um negócio que gera ódio, a ponto de tirar a vida de alguém. Porque você vai observar que Abel, na sua pureza, na sua busca de tentar ter um encontro com Deus, porque o seu pai tinha feito inimizade com Deus, Adão tinha feito inimizade com Deus, mas ali o seu filho Abel, na sua pureza, na sua vontade, em seu coração de alma e espírito, ele tenta uma proximidade com Deus, ele tenta alguma forma para buscar Deus, ele tenta de alguma forma se aproximar de Deus. E ele pensa assim: o que eu poderia fazer para Deus? Ele tem tudo, ele tem todas as coisas, ele é tudo. O que eu poderia fazer para Deus? E aí eu imagino o Espírito Santo trabalhando ali, ajudando ali o homem, porque quando o homem quer, o Espírito Santo ele ajuda. Eu imagino ali agora Abel, ele tem uma brilhante ideia. Ele fala assim: eu já sei, eu sou pastor de ovelha, eu vou fazer o que ninguém faz. Eu vou fazer o que muitos não têm coragem de fazer. Eu vou pegar a melhor ovelha. Eu vou oferecer para Deus e falar: Senhor, é para ti o meu melhor. E aí Caim olha para aquilo e fala assim: para que isso daí? Caim começa ali a ficar com inveja. Caim começa a ficar de uma forma que desagrada a Deus. E Caim fala: você fez isso aí, eu também posso fazer. E Caim vai lá e pega do dele lá as coisas, pega uma montoeira de coisa e bota lá também no altar. Deus não está querendo sacrifício de tolo. Deus está querendo pureza de alma, pureza de coração. Deus está querendo trazer e oferecer alguma coisa para ele, ainda que isso seja algo simples diante da grandeza dele. E aí a Bíblia vai dizer agora que Caim mata Abel. Então essa é a primeira fase da vida de Adão. É o nascimento de Abel, é o nascimento de Caim, aonde Caim mata Abel. E mais uma vez eu quero te alertar: se você encontrar por aí crente Caim, expulsa ele, afaste-se dele, não dê ouvido a Satanás. Jamais empresta sua boca para Satanás. Mas eu quero te contar algo, não quero saber. Você vai falar de alguém que Deus levantou? Não, é alguém que caiu. Não, de alguém que caiu eu não quero saber. Eu quero saber quem Deus levantou. Eu quero saber quem está de pé. Eu quero ver se tem crente Abel aqui. Tem crente Abel aqui. Tem crente Abel aqui com o coração aberto para receber Deus. Tem crente aqui de coração limpo. Aleluias. Aleluias. A primeira fase da vida de Adão é
catástrofe acontecida. Mas uma coisa interessante é que eu vejo Deus reconstruindo a vida de Adão. Eu vejo a vida de Adão agora tendo um novo começo, porque agora a história de Adão passa a ser contada novamente. A Bíblia vai dizer que Adão agora, com 130 anos, ele gera um filho e coloca o nome desse filho de Sete. Interessante que a gente vai observar que agora a Bíblia vai começar com uma genealogia acerca de Adão. E o interessante é que a Bíblia vai falar de um nascimento de muitos homens, mas também vai falar da morte deles. A Bíblia começa dizendo: e nasceu Sete, e viveu tantos anos e morreu, e nasceu e morreu, e nasceu e viveu tantos anos e morreu, e nasceu e viveu tantos anos e morreu, e nasceu e viveu e tantos anos e morreu. Olha agora a Bíblia dando a genealogia, a Bíblia falando do nascimento de tantos homens e falando da sua morte. Só que quando eu começo a estudar o texto sagrado, eu observo a Bíblia dizendo acerca de muitos homens que nasceram e que morreram. Mas quando a Bíblia chega num homem por nome de Enoque, a Bíblia para, a Bíblia dá uma enfatização para ele, a Bíblia dá um destaque para ele e coloca ele à vista de todos. Aonde a Bíblia disse nasceu e morreu, agora quando chega em Enoque, a Bíblia vai dizer: e nasceu e foi arrebatado vivo, ele andava com Deus. Eu quero saber se aqui tem crente que anda com Deus, querido. Se tem crente que anda com Deus aqui, não tenha dúvida da sua salvação, porque você vai para lá com ele. E agora Enoque, ele ganha um destaque na Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque ele andava com Deus. Pensa, o homem que andava com Deus. Pastor, que mistério é esse? Como assim andar com Deus? E você vai entender então que Enoque, ele nasce. Se você for fazer a contagem da genealogia, você vai observar que Enoque nasceu 620 anos depois de Adão. Isso significa que Adão ainda era vivo quando Enoque nasceu, porque naquele tempo o homem vivia muitos anos, até o ponto de Deus ver a iniquidade do homem tão grande, a diminuir até 120 anos. Então hoje o máximo que o homem pode chegar é aos 120 anos. E você vai observar que o homem não aguenta chegar aos 120 anos. Moisés no deserto, ele disse: olha, esse povo não está aguentando a chegar aos 80, aos 70, aos 80 com muita canseira. Mas se você buscar Deus e viver de forma que agrada a Deus, o Senhor tem uma promessa: Ele vai prolongar os seus dias na terra. Aleluias. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós queremos, ó Deus, que o céu possa se abrir, meu Deus, nesse lugar, para poder abençoar vidas aqui. Aleluia. Quando você observa a Bíblia dizendo que Enoque andava com Deus e ele foi tomado para si, Deus o tomou, Deus o arrebatou. Você vai entender o mistério que Enoque, ele viveu numa sociedade corrupta. Enoque, ele viveu numa sociedade pecadora. Enoque viveu no meio de homens que não praticavam justiça, não tinha nenhum sinal de amor, de bondade no seu coração. Mas uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus, é porque Enoque vivia de forma diferente. Embora ao redor dele havia uma nação pecadora, uma nação que praticava o errado, Enoque, ele decidiu viver de forma que honrava a Deus. Enoque sabia que o que importava
essas pessoas, elas fazem assim, ó. Não tem ninguém vendo, ela pega e faz. Mas eu entendi uma coisa. Você não tem que fazer assim. Você não tem que fazer assim. Você tem que fazer assim, ó. Observa a vida de José, irmãos. Por que algumas pessoas elas se destacam na terra? É por causa da fidelidade. É por causa do coração. Independente se o pai, se a mãe, se o pastor, se a igreja, independente se o camarada está na nação, no país dele, ele é homem de Deus. Olha para José. José tinha todos os motivos do mundo para abandonar a fé, para se decepcionar com a vida, para se decepcionar com as pessoas, e principalmente aquelas que comiam no prato dele. Porque foi os próprios irmãos dele que primeiro tentou matar ele, viu que não conseguiu, porque ninguém vai tirar a sua vida, querido. Quem manda em você é Deus, quem guarda você é Deus, quem tem o controle da sua vida é Deus. Nem a morte pode tocar em você, nem a morte. Tentaram matar José, não conseguiram, jogaram ele dentro de um buraco e viu que ele não morreu, e pensaram assim: agora o que vamos fazer com ele? Aí lá vem uma carruagem de lá para cá com alguns homens, e aí eles têm a brilhante ideia: vamos vender ele então. E vende ele como escravo, irmão. Você sabe o que é ser vendido como escravo? E ali agora ele tinha todos os motivos do mundo para se decepcionar com a vida, para se decepcionar com as pessoas que estavam à sua volta. Meu Deus, aleluias. E agora José era uma terra estranha, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele está se destacando, que ele está crescendo. Ei, para de arrumar desculpa, porque o que impede você de crescer é você mesmo. Meu Deus. José estava numa terra estranha. A Bíblia vai dizer que ele está crescendo, ele está se destacando, as obras dele estão aparecendo. Interessante que agora que José é um homem honrado por Deus, entenda que jamais Deus vai te honrar para você jogar isso na cara de alguém, porque o mesmo Deus que quer honrar você, o mesmo Deus que vai honrar você, quer honrar esse irmão que está do seu lado também. O mesmo Deus que pagou um preço pela sua vida, também pagou pela vida desse irmão que está sentado do seu lado. E interessante que quando agora José ele é honrado por Deus, meu Deus do céu, agora José ele é patrão do patrão dele. E agora vem os seus irmãos, a quem o tinha humilhado, a quem o tinha vendido, a quem tinha tentado matar ele, a quem tinha tentado, a quem vendeu ele como escravo. E quando os irmãos reconhecem que é José, os irmãos dele virou e falou assim: nossa, e agora? Ele vai querer se vingar de nós. E José olha para eles e fala assim: não temas, não temas, porque não há nenhum pensamento mal contra vocês. Porque o que vocês fizeram não foi vocês, foi Deus. O que vocês fizeram não foi vocês, foi Deus. Foi Deus que me mandou na frente para mim poder preparar o lugar para toda a família vir não morrer de fome. Entenda uma coisa: quando Deus te honra, não é para você jogar na cara de ninguém. Quando Deus te honra, é para você ajudar aquele que ainda não foi honrado a se levantar junto com você, e juntos a gente chegar no céu. Aleluia! Eu estava observando uma mensagem de reflexão, aonde essa mensagem dizia que no inverno muito grande, os animais estavam morrendo de frio, e ali se juntaram alguns porcos espinhos, e um começou a encostar no outro. Eles começaram a observar que ali eles estavam um aquecendo o outro, o frio estava diminuindo sobre eles,
machucando um outro. E aí eles pegaram e se separaram. E alguns morreram. E os que sobraram pensaram assim: a gente vai ter que decidir. Ou a gente se junta, ou a gente sai de uma vez desse mundo. E depois de um tempo ali, eles decidiram se juntar, mesmo com os espinhos um machucando o outro. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente tem que aprender a lidar com as indiferenças do outro. Porque do mesmo jeito que você vê que esse irmão é cri-cri, eu também sou. Do mesmo jeito que você fala: nossa, mas irmão é chato, eu também sou. Então a gente tem que aprender a lidar com as indiferenças do outro e parar com esse negócio de ver só o defeito. A gente tem que fazer como aquele porco espinho. Por mais que os espinhos estavam machucando, mas eles pensaram assim: maior é a qualidade. A gente tem que começar a observar as qualidades. Você sabe por quê, querido? Porque crente cair não vai subir para o céu, não. Pastor, que negócio é esse de crente cair? Crente que tem ódio no coração, crente que tem raiva, crente que deseja o mal, crente que está aí procurando um meio para andar armado. Ei, não tem nada mais que defende você do que isso aqui, não, querido. Se você tiver um coração puro diante de Deus, eu quero ver qual é o capeta do inferno que vai tocar em você. Arma nenhuma vai te defender, não. Agora o Senhor Jeová, meu Deus do céu. Nós estamos falando acerca de um homem que andava com Deus em meio a uma sociedade corrupta, em meio a uma sociedade pecadora que praticava todo tipo de maldade, de iniquidade, que o que prevalecia no seu coração era o ódio, a ira, o desejo de vingança. Nós vamos encontrar um homem de coração puro, um homem que não tinha maldade no seu coração, um homem que o prazer dele era falar com Deus. E eu quero saber se aqui dentro desse lugar Deus vai encontrar esse homem, Deus vai encontrar essa mulher, um coração puro, um coração disposto a abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade dele. Irmãos, andar com Deus, a primeira coisa, meu Deus do céu, andar com Deus, a primeira coisa é você ter intimidade com Ele. É um relacionamento de pai e filho. É uma coisa íntima. Andar com Deus é você não ter maldade no coração. Andar com Deus é você ter uma alma pura, um coração perdoador, um coração humilde, um coração limpo, um coração que se alegra com a vitória do seu irmão. Andar com Deus, a segunda coisa, é você praticar a vontade dele. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Como que eu posso dizer que eu ando com Deus se eu não faço a vontade dele? Se tudo para mim é importante, mas ele não, ele pode esperar. Andar com Deus é fazer a vontade dele, é colocar ele em primeiro lugar, é abrir mão de tudo. Se é para Deus, irmãos, entenda uma coisa: o quanto que der para você honrar Deus e honrar os homens, amém. Mas entre honrar Deus e honrar os homens, fica com honrar Deus, amém? As pessoas